pessoal. Primeiramente, bem-vindo à Golden Circle Conference 2020. Queria agradecer aqui a presença do nosso amigo Gustavo Fonseca, CEO do Grupo Soma, participando aí conosco nessa live, falar um pouquinho aí sobre o varejo e sobre os desafios da cadeia de suprimentos, uma cadeia extremamente complexa como o Grupo Soma e que tem aí atingido sucessos nos últimos anos aí que a gente tem percebido, agora recentemente com o IPO, e conversar um pouquinho como que a teoria das restrições ajudou nesse processo e como o Gustavo enxerga os potenciais, né, não só daquilo que já aconteceu, mas daqui para frente, sobre o uso da teoria das restrições na cadeia de suprimentos de um varejo de moda. Então, Gustavo, primeiro, né, mais uma vez, obrigado. Depois, claro, né, pedir para tu se apresentar um pouco, há quantos anos aí de Grupo Soma, nessa função aí, coordenando, né, essa cadeia de ponta a ponta da matéria-prima ao varejo, né, enxergando todo da cadeia, é um desafio imenso, e que com maestria, né, tem gerenciado e trazido aí os resultados para o grupo. Obrigado pela participação. E, enfim, fale um pouquinho, por favor, de você, quanto tempo aí do grupo, e sobre o seu dia a dia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Igor. Obrigado pelo convite para falar aqui, né? É um prazer. Eu estou no Grupo Soma há um pouco mais de 7 anos. Eu entrei como executivo de projetos, eu participei de várias áreas, desde projetos de montar o calendário do varejo como um todo, desde lá da criação de cor, criação de estampa, desenvolvimento de produto, gate de aprovação, até toda a parte de operações mesmo. Participei do planejamento comercial, participei de uma série de áreas dentro da empresa, até há 4 anos atrás, aproximadamente, para a área de operações. Eu comecei a criar uma carreira até me tornar o diretor de operações do grupo, e ao longo de toda essa caminhada, né, boa parte dessa caminhada foi muito próxima à TOC. Então, foi muito próximo à TOC, a consultoria Goldratt, a gente construiu muita coisa junto. Explicando já assim um pouquinho do Grupo Soma, né, para quem não está familiarizado, falando um pouquinho da nossa operação, a gente opera hoje 6 marcas diferentes aqui dentro da nossa área de operações. A gente cria cerca de 15 mil produtos novos por ano. Desses 15 mil produtos novos que a gente cria por ano, 80% deles são inéditos. Então, 80% deles a gente nunca fez antes um produto parecido com esse, né? Então, não com a mesma cor, não com os mesmos materiais, não com a mesma estampa. Então, isso traz uma complexidade muito grande, né? A gente tanto compra os insumos, quanto a gente recebe os insumos em casa e a gente manda também esses insumos para serem confeccionados. Então, é uma produção com muitas etapas, e a gente faz um volume muito grande de produções também, não só de produtos. Então, a gente tem 15 mil produtos diferentes por ano. Para fazer esses 15 mil produtos, a gente usa 15 mil SKUs diferentes de insumos, e a gente chega a fazer 30 mil produções diferentes por ano, porque alguns produtos a gente produz mais de uma vez. Então, a nossa cadeia tem mais ou menos essa complexidade, né? Eu acho que quando você divide as 30 mil produções por 300 dias úteis, contando sábados, a gente vai ter mais ou menos 100 produtos novos sendo criados a cada dia, materiais para 100 produtos sendo recebidos a cada dia. A gente vai estar alocando produções, né, 100 produções diferentes por dia para fornecedores, distribuindo 100 produtos por dia para as lojas. Então, acho que a grande complexidade do varejo de moda não está em fazer uma produção, mas está em como você controla as suas decisões e todo o seu foco quando você tem um volume tão grande de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Onde focar, o que priorizar. Aí a única certeza que eu tenho assim, com esse tempo de experiência é que não dá para fazer tudo. Então, não dá para fazer tudo e muito menos ser perfeito em tudo. Então,
assim, existe para você conseguir focar e obter resultados, você tem que focar nas principais coisas. Isso eu trouxe muito da TOC, e fazer essas principais coisas bom o suficiente, não na perfeição, porque você não vai conseguir garantir que essas 100 produções que estejam acontecendo com, sei lá, para um produto chegar na loja na data, umas 30 etapas diferentes têm que acontecer, que são controladas por nós e por terceiros. Não dá para você garantir que todas essas 30 etapas sejam cumpridas com perfeição numa data exata. Você precisa ter alguns graus de liberdade, controlar o mínimo possível para que você consiga que esse fluxo aconteça, né? E sem contar com a diferença que tem em localidades diferentes, né, Gustavo, times diferentes. O Grupo Soma trabalha com diversos canais de varejo, né, atacado, e-commerce, as lojas próprias que têm as diferentes lojas de diversas marcas. E aí tudo isso tem que conectar, né, no fluxo, no tempo, em localidades, logística, né, completamente complexa e diferente de produto que compra uma matéria-prima, corta em um lugar, fabrica em outro, vai para o CD, do CD vai para as lojas, enfim. E isso, né, ao longo do tempo, e controlando esse fluxo. A Isso que é gente tem, uma das grandes complexidades aí que você tem que gerenciar. com certeza, a gente tem hoje quase 300 lojas, a gente tem quase 3.000 multimarcas, né, que é o canal de atacado que você citou, e assim, mais de 500 mil clientes de e-commerce. Então, com certeza não é trivial você fazer distribuição para todos esses canais, minimizando ruptura, né, minimizando sobra. Então, tem uma ciência muito grande aí. E além disso, outro complicador é que a gente não produz nada dentro de casa, né? 100% do que a gente faz é terceirizado. A gente cria os produtos dentro de casa, são todos autorais, mas toda a produção é terceirizada. Então, hoje a gente trabalha com 200 fornecedores de insumo e 250 fornecedores de ou produto acabado, que já entrega o produto pronto, ou produto confeccionado, que a gente recebe o insumo e manda para ele fechar, para ele fazer, confeccionar essa roupa, né? Então, assim, a gente está falando de cerca de 500 fornecedores no volume de 30 mil produções. Não é, em vários países, isso não é uma gestão trivial. A gente falou um pouquinho, né, de todos esses desafios da cadeia, né, Gustavo, e aí depois acho que não sei se você já conhecia a TLC antes de entrar no Grupo Soma, ou foi junto com o Grupo Soma que você foi aprimorando esse conhecimento e implantando, mas independente, como foi dentro desses desafios, né, que a gente acabou de apresentar, e você já citou alguns benefícios, né, que você viu muito dentro da TLC, a questão do foco, a questão de não dá para fazer o ótimo, né, em todos os locais, e que a gente tem que, às vezes, partir para o bom o suficiente, ou às vezes também garantir o fluxo e não ótimos locais. Como você enxerga que a TLC, depois que vocês começaram dentro do Grupo Soma, né, a fazer essa implantação que iniciou bastante focada ali na cadeia de suprimentos, como acelerar o fluxo da cadeia de suprimentos, como você enxerga que esses desafios foram explorados e melhorados, né, potencializados com a implantação da TLC? Quais foram os principais pontos assim, que você acha que foram primordiais para falar isso fez uma baita diferença aqui nos resultados? Eu acho que, assim, meu primeiro contato com a TLC, eu sou engenheiro de produção pela UFRJ, tá? Então, eu tive uma cadeira de PCP, Planejamento e Controle de Produção, e nessa minha cadeira na faculdade foi a primeira vez que, assim, eu me deparei com a TOC. Então, foi numa cadeira onde a gente precisava ler o livro A Meta e aplicar numa mini planta, que a gente fazia até uma planta para montar peças de Lego, com controle de qualidade, etc. E a gente aplicava a teoria das restrições nessa fábrica e obtinha resultados surpreendentes. Então, desde estudante, eu já tive contato com isso, eu vi isso acontecendo na prática, numa simulação de fábrica, né, aplicando TOC versus aplicações de produção empurrada, com altos estoques, e a gente via quais eram os impactos nos indicadores de operações e financeiros. Então, a partir dali que eu vi isso na fábrica, eu acho que eu já tive com a mente muito aberta
para receber esses conceitos. E aí eu me deparei, acho que se eu não me engano foi em 2015 ou 2014, que foi a primeira vez quando eu estava ali começando a focar um pouco mais na área de operações. A gente chamou algumas consultorias para tentar ajudar a gente a consertar a área. E dentre várias consultorias que a gente chamou, a Goldratt foi a que teve a proposta mais interessante, que a gente mais gostou, que parecia ser algo assim mais fora da caixa, algo mais fora do lugar comum e fora de fazer o óbvio que todo mundo fazia, né? A partir daí a gente teve uma série de workshops que foram feitos e eu acho que isso foi fundamental para comprar toda a liderança, para pegar o buy-in de toda a liderança da empresa nesses conceitos que eles são simples, mas eles são extremamente profundos e impactantes. E eles são contraintuitivos quando você vê alguma coisa no seu dia a dia. Então, tem alguns workshops assim da consultoria Goldratt, né, usando a teoria das restrições, como, por exemplo, que explicam que a multitarefa danosa, que você começar vários projetos ao mesmo tempo, em vez de poucos projetos e garantir que você termine eles antes, vai te dar muito mais resultado. E, a princípio, quando você vê nas empresas, as pessoas preferem começar vários projetos e fazer vários projetos ao mesmo tempo, que dá uma sensação de produtividade. A Goldratt, através de workshops, mostra que isso não acontece na prática, e mostra que em exercícios simples a realidade é diferente, é muito mais eficiente você fazer poucos projetos e garantir que eles terminem antes do que começar muitos ao mesmo tempo, né? Então, esse assim é um exemplo pequeno que fala sobre foco e que me ajudou a entender bastante que a gente teria que focar em poucas coisas e em coisas muito impactantes, né? Ela traz, a TOC traz também um conceito que a maior parte dos seus efeitos indesejáveis está ligado a um grupo muito pequeno de causas. Então, dado que você tem uma meia dúzia de causas que geram suas dezenas de efeitos indesejáveis, não adianta você fazer dezenas de projetos. É melhor você fazer 3 a 5 projetos que vão atacar essas causas fundamentais e vão fazer todo o seu fluxo melhorar e mudar de patamar. Além desses workshops, né? Acho que eu já li uns 6 livros do Goldratt, então me familiarizei bastante assim, com a TOC, e a gente já fez diversas reuniões e projetos juntos. Falando um pouco assim da aplicação desses projetos que a gente tem hoje, eu vejo umas 3 frentes diferentes assim, que eu consiga falar bastante, né? A primeira delas é a frente de confecção. Na confecção, o natural do varejo de moda é você levar 50 a 60 dias para você confeccionar um produto. E a TOC ela traz um conceito muito legal, que é o conceito de touch time versus lead time. Quando você vai ver o tempo que você leva de fato para você fazer um produto, é possível que você faça no touch time um produto em uma semana, em 15 dias ou até menos. Depende muito do número de costureiras que você vai colocar para fazer a mesma produção. Então, quando você vê as confecções hoje, você vê que a gente acaba mandando muitas produções, muitos produtos para essas confecções, e a maior parte do tempo esses produtos ficam na fila. Então, eles estão consumindo lead time, mas eles não estão, de fato, sendo transformados. Eles não fazem parte do touch time, né? Então, trazendo aqui esse conceito, para quem não é familiarizado ainda, o touch time é o tempo que você está, de fato, modificando algum produto. Então, digamos que você vai fazer uma produção de 1.000 peças por 10 costureiras e cada uma faz, sei lá, 10 produtos por dia, né? Se você tem 10 costureiras fazendo 10 produtos por dia, você vai ter uma vazão de 100 por dia, você vai levar 10 dias para terminar essa produção inteira. Se em vez de 10 costureiras, se você tiver 30 costureiras trabalhando naquela mesma produção, o seu tempo cai por 1/3. Você reduz o seu tempo de
de 10 dias para 3,3 dias. Né? Então, isso aplicando em qualquer escala, você consegue ver muitos ganhos aí. Né? Outra coisa assim, muito comum nas confecções dado que o faturamento desses players depende de uma alocação a gente não trabalha muito com contratos de garantir que essas confecções vão ter demanda, eles tendem a pegar muita produção, a pedir muita alocação para eles e formar filas muito grandes dentro deles. Então, isso gera um incentivo que os próprios varejistas eles estão sempre mandando mais produções e mandando produções sempre o mais cedo possível para as confecções. Isso acaba com que eles formem muitas filas, tenham muitos estoques e gastem bastante tempo priorizando o que fazer e o que não fazer. Quando você trabalha com um estoque um pouco mais seco, um pouco mais contido, e só manda na hora que você precisa para a confecção, eu acho que você vê resultados muito grandes no lead time de facção. A gente está vendo agora, a gente aplicou dos nossos 250 fornecedores, a gente já aplicou esse novo modelo, né, de mandar a produção só quando é extremamente necessário para a confecção. A gente já aplicou em uns 25 fornecedores agora, e a gente está vendo uma redução de 20% a 30% nos lead times desses fornecedores. Então, eu acho que é um ganho bem relevante. Até podia passar depois para matéria-prima e para o CD também, Igor, mas só como eu falei muita coisa aqui muito rápido, então deu para pegar bastante esse conceito? Quer que eu volte alguma parte aqui? Não, eu acho que tá legal, Gustavo, bem importante assim, você mostrar que, sumarizando aqui, o quanto a flexibilidade ela é importante, né? Ou seja, o Grupo Soma está ajudando a colocar a prioridade correta na cadeia, ao invés de empurrar sempre a produção ou lotes grandes de produção, então reduzindo o lote, reduzindo as filas, né? E garantindo, obviamente, não uma redução drástica de lead time. Eu acho que a lógica ela se aplica em qualquer ponto da cadeia, né? Você citou aí as facções, né? Onde vocês mandam, então vocês estão ajudando a gerenciar esses lotes, né? Que na prática ele garante a mesma produção, aumentando produtividade, né? E dando mais reatividade para a cadeia de vocês, né? Foi isso que sumarizei aqui da explicação que tu deu. Corrija se eu tiver interpretado alguma coisa errada. Foi perfeito, é por aí. E tem uma coisa também que é uma metodologia de cores, né? Que eu acho que é outro ganho fundamental para o chão de fábrica, porque quando você tem 100 produções dentro de uma fábrica ao mesmo tempo, e quando a gente tenta chegar na precisão diária, que era o que a gente tinha no passado, né? Cada produção tem exatamente uma data de entrega. Por exemplo, essa produção é para o dia 10 de dezembro, essa outra é para o dia 13 de dezembro, essa outra é para o dia 17 de dezembro. Quando você vai ver na realidade, né, dentro de um chão de fábrica, você vê 100 produções diferentes, cada uma com papel colado nela, com uma data, fica impossível para o gestor de chão de fábrica, para as costureiras, até para os cortadores, para todo mundo que está numa fábrica, visualizar qual produto eu vou fazer antes de qual. Ninguém vai chegar, vai ler, no meio da operação, vai ler o que está escrito na ordem de produção, né? Que dia é esse, para botar dentro de uma planilha para garantir que você esteja fazendo de fato o que é mais prioritário. O que o modelo de cores ele resolve? Ele cria meio que 5 agrupamentos de prioridades. Em vez de você tentar acertar a data exata de cada uma dessas 100 produções, o modelo de cores ele divide tudo que é preto são as ordens que já deveriam ter sido entregues e ainda estão no chão de fábrica. O vermelho são as ordens que estão no seu último terço de lead time disponível. Ou seja, se é um produto feito para ser fabricado em 30 dias, você está faltando 10 àquela produção, a produção vermelha. Amarelo é o terço do meio, né, do lead time, está faltando entre 20 e 10 dias. Verde é o inicial, está faltando entre 30 e 20. E azul é a cor que não deveria nem estar no chão de fábrica. Então, se ela está no chão de fábrica, é porque teve provavelmente algum problema, ou porque o nosso fornecedor estava vazio e por isso a gente liberou essa cor.
Quando você começa a ver essas cores dentro do chão de fábrica, fica muito mais fácil para os próprios operadores identificarem o que vai antes e o que vai depois. Então, eu acho que essa é uma disrupção muito grande, que você perde complexidade, você perde informação, mas você ganha simplicidade, e com isso, com um método de priorização simples, você garante mais efetividade na tua priorização no chão de fábrica. E aí, já que você citou, né, essa questão da priorização, que eu acho que é uma das coisas que mais traz a priorização de cores, né? Primeiro, como você disse, a simplicidade, então, ou seja, desde o CEO, né, até todo o pessoal do chão de fábrica, eles entendem que a comunicação é extremamente clara e simples, e como você está olhando de ponta a ponta, lidando em todos os elos, em todos os meios, em todos os níveis diferentes, né? A gente fala muito em TLC, que é um dos principais ganhos que a gente tem na implantação de TLC é a harmonia. E a harmonia entre pessoas, a harmonia entre elos da cadeia de suprimentos, a harmonia entre pessoas, entre fornecedor, entre facção, entre vocês, entre clientes. Como a harmonia você enxerga que ela foi melhorada, né, ou se foi dentro da implantação da TLC, principalmente você, que eu acho que você que está no olho do furacão, né, olhando para todos os lados e tentando equilibrar todos os pratos de toda a cadeia. Eu acho que o ganho de harmonia é muito grande, dando um exemplo assim muito prático, né? A gente cobra dos nossos fornecedores hoje três etapas diferentes da produção, né? A primeira é o que a gente chama de contra-amostra. Quando a gente desenvolve um produto no nosso ateliê interno, a gente precisa mandar esse produto para o fornecedor para garantir que ele consiga fazer essa produção. Então é meio que uma contraprova para ver se ele está apto a produzir aquele produto, né? Então, no nosso calendário, tem momentos que eles vão ter que ficar entregando essa contramostra para a gente. A gente faz também o mostruário, que é para a gente fazer a nossa venda para as multimarcas, que acontecem em showrooms em todo o Brasil, mais ou menos 3 a 4 meses antes dos produtos estarem na loja. A gente faz uma produção pequena de 12 a 15 peças, para ter uma peça em cada um dos showrooms. E com isso a gente faz a venda de atacado. Então, essa é uma segunda demanda que a gente tem para os fornecedores. E a terceira demanda é, de fato, as produções. Então, tem momentos que os fornecedores estão com as 3 demandas. Eles têm demanda de fazer contramostra, têm demanda de fazer mostruário e têm demanda de fazer a própria produção. E no passado a gente tinha áreas diferentes dentro da própria empresa cobrando os fornecedores, e quem gritava mais alto assim levava a prioridade do fornecedor. Hoje a gente já colocou um calendário único, uma priorização de cores única, e a área que fala com os fornecedores já está centralizada cobrando essas 3 demandas. Então, sempre vai ter uma coisa que é mais prioritária do que a outra. Então, nas nossas coisas, a gente já vai ver quais são as prioridades mais urgentes. A gente vai ter contra as amostras, vai ter mostruários e vai ter produções num nível máximo de urgência, que seria a cor preta, né? Vai ter também a mesma coisa no nível vermelho, a mesma coisa no nível amarelo. Então, fica muito mais fácil para todos os setores da empresa se comunicarem, e a priorização é única entre todos eles. Muito bom. Gustavo, agora mudando um pouquinho, né, saindo um pouco aí da parte de upstream da cadeia de suprimentos e passando um pouco para a parte downstream da cadeia de suprimentos, né, mais para o varejo, que a gente tem uma frase na TLC que a gente usa bastante, né, que planejamento ele é muito importante, a gente tem que fazer ele, às vezes, uma coleção antes, 6 meses, 1 ano até, antes mesmo de colocar o produto na loja, como você disse, né, 80% dos produtos do Grupo Soma são produtos inéditos. Então, a gente tem que fazer um mega planejamento antes para saber o que a gente vai apostar, como a gente vai apostar, etc. No entanto, né, a gente sempre fala que esse é o S&OP, né, tão conhecido aí no mundo do varejo de moda, principalmente, né? E depois, quando a gente começa a ligar a chave, ou seja, limpou a loja, colocou a coleção nova, a gente passa para a realidade, né, que é o S&OE, a execução em si. E a gente sempre fala aqui, beleza, a gente fez um planejamento, o planejamento ele tem que ser feito de uma forma o mais próximo possível que a gente consiga entender os dados, entender aquilo que a gente tem em mãos. No entanto, quando chega na hora da execução, nós temos que largar um pouquinho de lado o planejamento e começar a ser reativo, ou seja, entender o que de fato está acontecendo na ponta e com a maior reatividade possível da cadeia, é claro que tem as limitações da própria cadeia, como que eu vou reagir ao que está acontecendo na realidade, ou seja, um pouco esquecer o plano e começar a entender a realidade para executar, e não tentar forçar o plano na realidade.
E isso traz, né, um impacto muito grande na loja, onde que o consumidor final, de fato, está comprando o produto de vocês. E como você enxerga, né, esse benefício, esse ganho de realmente subordinar tudo à ponta, né, à loja, ao varejo, e como o Grupo Soma tem lidado com isso hoje em dia, né, usando principalmente os conceitos de TLC para aumentar essa reatividade e entender o varejo lá na loja. Você trouxe um ponto muito bom, Igor. Eu acho que um dos grandes desafios do varejo de moda, né, é quando você tem uma quantidade tão grande de produtos inéditos, é você saber quantas peças por produto eu vou vender de cada um dos produtos que eu fiz, dado que eu nunca vi antes esses produtos, eu nunca testei eles com o mercado, né? A gente tem uma característica no Grupo Soma, que como a gente tem o canal de atacado e o canal de varejo, 3 a 4 meses antes da gente colocar nossas roupas nas nossas lojas, nas multimarcas, a gente tem a venda para as multimarcas. E é um volume muito grande de multimarcas, são 3.000 multimarcas fazendo essas compras. Então, essa informação tem um valor estatístico muito grande. Com a aceleração da nossa cadeia, que a gente conseguiu, com o encurtamento da nossa cadeia, hoje é possível, né? Há 3 anos atrás era possível 0%, hoje já é possível que a gente compre 30% dos nossos produtos depois desse evento de venda para as multimarcas. E a ideia é que cada vez que a gente acelera mais a nossa cadeia de suprimentos, um percentual maior desses produtos a gente consegue comprar somente após a venda das multimarcas. E qual é a beleza disso, né? Depois das vendas, da vendas multimarcas, a gente criou um algoritmo aqui proprietário no Grupo Soma, que a gente consegue acertar relativamente bem quantas peças o produto vai vender, tanto no varejo como no atacado, depois dessa compra das multimarcas. Então, a gente consegue corrigir apostas que foram feitas sem um teste com o mercado, a gente consegue corrigir isso depois de testar com o mercado. Esses produtos que a gente compra depois da venda de atacado, a gente tem uma venda neles cerca de 30% maior e uma sobra neles 15% menor. Então, a gente consegue rentabilizar muito mais esses produtos do que os produtos que a gente tem uma incerteza muito grande na quantidade. Então, aí, aumentando, como você disse, né, a reatividade, a gente consegue sair muito daquela reação pre-season, que a gente fala, né, que é sem conhecer o que de fato o cliente achou da coleção, e a gente passa por cada vez mais uma reação in-season, que é entendendo desde o momento, né, da venda do atacado, né, e quanto mais reativo, mais próximo do momento lá do cliente final você vai ter, né? Então, você vai aumentando não só o percentual desse momento, mas também chegando mais próximo ao consumidor. E é claro, né, a gente falando muito de compras, e ainda tem um passo posterior. Comprei e coloquei no CD. E ainda tem também a reatividade da própria cadeia do CD loja, porque a gente sabe que numa compra agregada, a gente tem um nível de assertividade. Quando a gente fala da ponta, que é loja a loja, as quase 300 lojas do grupo, essa reatividade também conta muito, né, Gustavo? Como que eu alinho sortimento e profundidade no varejo depois que os produtos já estão no centro de distribuição. Com certeza, com certeza. A gente começou também muito com o conceito de vocês, né? Mas a gente acabou fazendo um modelo dentro de casa de distribuição, e hoje em dia a gente já está evoluindo para o modelo de vocês de distribuição, que a gente acredita que vai ter mais ganhos, né? De fazer essa reposição do CD para as lojas de forma mais precisa, né? Mantendo uma disponibilidade do sortimento maior entre as lojas do que o que a gente tem hoje. E a gente está estudando também agora com a consultoria também umas métricas de efetividade de sortimento para a gente fazer as nossas próprias compras, né? Garantir que não necessariamente todas as lojas precisam ter o mesmo sortimento. A gente está estudando métodos agora de entender que cada loja precisa ter o seu próprio sortimento. Então, são projetos que a gente está muito esperançoso para ver os resultados. Que bom, Gustavo. Então, assim, acho que para fechar, aqui a gente está nos últimos 2 minutinhos da nossa conversa, e eu já tive algumas conversas aí pessoal contigo, né? Como você se vê hoje, né, nesse mundo profissional, com e sem TLC? É uma pergunta bem pessoal aí no seu âmbito profissional, mas como eu já tive algumas conversas contigo aí, eu lembro que tu comentou um pouco com a gente
sobre como depois, né, que você começou a trabalhar com o TLC, etc., o quanto você achou isso importante para a sua própria carreira. Queria que você pudesse finalizar esses últimos um minutinho aí, falando um pouquinho da sua experiência pessoal e como você se enxerga como um profissional antes e pós PLC. Eu acho que antes da TOC eu trazia um vício que eu achava que quanto mais complexo alguma solução, quanto mais complexa alguma solução, melhor ela seria. E através do contato muito forte com a TOC, a gente vê que a grande sofisticação está na simplicidade, né? Que você conseguir operar, por mais que você consiga desenhar no quadro branco, né? Você consiga escrever um texto sobre conceito, você consiga montar um modelo em Excel ou um software extremamente complexo, quando você vai para a realidade, isso não acontece, porque as pessoas não entendem exatamente, porque elas não querem trabalhar daquela forma, porque dá muito trabalho. Então, eu acho que o que a TOC transformou bastante a minha visão é haver a mais alta sofisticação na simplicidade, que até é algo até que o próprio Da Vinci fala, né? Então, eu acho que isso é algo que me transformou bastante e que hoje eu sempre busco a simplicidade, sempre busco o ganha-ganha, sempre busco sair um pouco da superfície e entender de fato quais são as causas raízes que estão atuando ali. Então, eu acho que a atuação dá muito mais profundidade, simplicidade, paz de espírito, harmonia. Então, eu acho que é uma série de vantagens assim que tem a aplicação da TLC, tanto no mundo profissional quanto no mundo pessoal. Foco, né, Gustavo? A tradução básica, né, de TLC. Gustavo, mais uma vez queria te agradecer aí pela sua disponibilidade e que você, o Grupo Soma, continue aí com sucesso e implantando aí os melhores conceitos de teoria das decisões e trazendo resultados com isso, né, que é o mais importante, colhendo os frutos, né, de um sucesso, de uma implantação, de uma metodologia, seja ela qual for, para trazer sempre o melhor resultado, né, para o grupo como um grupo empresarial. Parabéns pelo trabalho, pelo resultado que vocês têm conseguido e continuamos juntos aí nessa luta para melhorar sempre. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado a quem está assistindo aqui. Obrigado pelo tempo de vocês. E vamos seguir juntos aplicando mais a TLC na realidade, capturando mais ganhos, que além de tudo é muito gostoso aplicar isso na prática e ver que você com menos esforço consegue trazer mais resultado. Obrigado, Gustavo. Um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço, obrigado.